O negócio é o seguinte, o Stray Kids, ele lançou seu primeiro álbum de estúdio japonês denominado The Sound, e é claro que eu não iria ficar por fora deste lançamento e, obviamente, iria analisar aqui no canal com vocês. Então solta a vinheta. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje, eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao primeiro álbum japonês do Stray Kids, denominado The Sound. Eu estou bem ansioso, porque temos 6 músicas inéditas, então agora estou louco para submergir e ver o resultado dessas faixas japonesas aqui com vocês. Para quem me acompanha há muito tempo aqui no canal, sabe que uma das minhas músicas favoritas do Stray Kids é uma música japonesa, e o nome dela é Top. Vocês lembram dessa música? É bem antiguinha. É uma das minhas músicas favoritas e sempre que eu escuto essa música é como se eu escutasse pela primeira vez. Eu amo muito Tower of God. Aquela música é muito, mas muito boa. Mas enfim, eu tô ansioso, né? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, tô muito ansioso. Vamos lá. The Sound tem videoclipe, mas eu não irei trazer aqui justamente porque eles bloqueiam. Mas se vocês quiserem saber a minha opinião sobre o MV, vocês podem comentar aí que eu dou a minha opinião escrita para vocês, que após essa análise eu vou assistir ao MV. Deve estar estrondoso, cara. Mas eles sempre bloqueiam, eu sempre tenho que ficar censurando, então eu não curto muito, eu acho que estraga a experiência ficar censurando as imagens. O Changbin começou já acabando com a música. Tipo, que poder é esse? Poder de Stray Kids é óbvio. Em Top, ele também começa iniciando a música e ele faz o estrago. Muito bom. Uma música bastante estrondosa, né? É um estrondo, né? Um refrão eletrizante que sempre o Stray Kids nos entrega, mas definitivamente é o ponto mais forte da música. O refrão é incrivelmente incrível e já se pode ver aqui, né, ouvindo o primeiro minuto da música, que a gente tem uma música que é do gênero eletropop aqui, né? A gente tem uma música, eu juro pra você. Eu achei que era um mosquito. Isso aqui, esse fiozinho bateu aqui e eu achei que eu tinha engolido, mas era um mosquito. E por um momento eu fiquei um pouco preocupado. Onde eu estava? A gente tem uma música de gênero eletropop com influências do rap. A música eletrônica no geral é um gênero que o Stray Kids é uma das características deles e identidade, né, sonora. Então, aqui eles estão na área de conforto, mas sempre entregando algo diferente, né? Então isso é bem legal. A música ela coloca uma ênfase maior em um som mais eletrônico aqui.
Essa letra é incrível. Olha esse grave. Esses backing vocals ficaram incríveis. É a energia Stray Kids. Rhapsódia, uma composição livre que utiliza de melodias, processo de composição improvisada e efeitos instrumentais de determinadas músicas nacionais ou regionais. Então, legal. Nossa composição está ressoando nessa melodia. É basicamente isso que eles querem dizer. É meio que eles tivessem um modo de compor único, sabe? Como se fosse uma linguagem única que tá justamente ressoando na melodia da música deles. O que é isso, né? É a identidade deles que eles estão querendo se referir aqui. Muito legal. É uma coisa que eu queria falar também é que a música ela tem bastante quietude e movimento em sua produção, né? Às vezes a música dá uma parada, mas do nada volta com tudo. Ó, Viagens de Gulliver em influências. Esse refrão é muito bom, ó. Eu. Esses backing vocals ficaram muito bons. Definitivamente é uma música muito legal, porque retrata a confiança e a atitude do grupo em relação à sua música, né? E como eles estão confiantes e orgulhosos dos trabalhos que eles estão entregando, né? Muito legal. É um ótimo conceito, na verdade. E o nome do álbum é The Sound, então será que eles vão justamente abordar dentro dessas faixas inéditas sobre a sua música e sua carreira? Vai ser interessante desbravar isso aqui. Eu adorei a música. É uma música do Stray Kids. É isso. Entrega energia, versos incríveis, cheios de metáforas, como a gente pôde ver. Stray Kids sendo Stray Kids, não é mesmo? Mas essa música me hypou, porque já começa o álbum assim, todo eletrizante, que poderemos esperar. Que não seja música triste, por favor. Por favor, Stray Kids. Eu ainda não superei Deep End do Felix até hoje. Por favor, sem música triste. What? Hã? Eu tô um pouco atordoado. Alguém entendeu alguma coisa? Here we go. O flow dele tá incrível. Eu gostei muito dessa intro porque é nitidamente uma progressão de guitarra influenciada pelo nu metal, e isso é algo muito novo dentro das produções do Stray Kids, por isso que eu fiquei muito surpreso. É nitidamente nos lembra Slipknot, por exemplo, tá ligado? Isso é muito legal.
Eu tô bastante surpreso. Nossa, Tipo, deu uma energia de Slipknot, tá ligado? Slipknot. Essa música me lembrou um pouco Awaken também. Vocês se lembram dessa música? Uh, A energia continua lá em cima, né? Eles pesaram bastante nos metais aqui, né? É, esse gênero é um gênero que eu conheço muito. O Stray Kids já explorou eles, mas com diferentes influências. Em Ordinary, eu citei bastante essas influências do rock eletrônico, porque eles exploraram bastante músicas ali. Só que aqui tem algumas diferenças, justamente por eles terem outras influências de subgêneros do rock aqui, como por exemplo no metal. Então, aqui a gente tem uma música do rock eletrônico que justamente funde o rock alternativo com influências da música eletrônica, né? É algo que a gente pode perceber nitidamente aqui por essas progressões de guitarra e justamente esses sintetizadores mais dominantes, né? E essas transições muito loucas que a música tem e caixa de ritmos pesadaça aqui, tá ligado? É uma música que é muito Stray Kids ainda. E liricamente falando, eles ainda estão falando justamente sobre eles, sobre a carreira deles, sobre a música deles, né? E a letra reflete muito, né? Nesses primeiros minutos, a letra reflete muito o entusiasmo e a determinação que o grupo tem para justamente sobreviver dentro dessa indústria, dentro desse sistema da música. Então isso é muito legal, porque eles estão falando bem na lata tudo que eles pensam, sabe? Eles estão indo direto ao ponto. Então isso é muito legal e é um conceito bem legal também. E essas influências do metal, essas guitarras progressivas, elas ficam em toda a música. E isso que dá o poder, sabe? O que contrasta muito com a letra, porque justamente fala sobre a determinação do grupo. Então isso é muito legal. É, eles estão nitidamente falando que é uma batalha mesmo, sabe? Tá dentro da indústria, porque a todo tempo são muitos grupos e a todo tempo você precisa se destacar, senão você vai ser esquecido. Não literalmente esquecido, mas tipo, senão outras pessoas vão te passar, sabe? E acaba que é uma competição, né? Pra quem tá no topo, pra quem tá nos charts. É claro que tem grupos que não se importam com isso, mas bom, é um grupo de uma empresa que precisa ganhar dinheiro, né? Então, eles acabam tendo que se preocupar com isso também, né? Não só realmente fazer música como eles gostariam de fazer. É foda. Caramba, os backing vocals incríveis. Bastante harmonias, melodias. Uma loucura essa música. Essa virada aqui, cara, é muito louca da música. Isso é muito louco. Muito louco.
Ó, as guitarras voltaram. Ó, ninguém pode me parar, ninguém pode me derrubar. É isso. Uou, bastante surpreso, bastante surpreso. Muito surpreso. Em choque com essa. Stray Kids. Não sei se superou The Sound pra mim, não sei se tá no mesmo nível. Definitivamente, por eles estarem fazendo algo novo aqui, sonoramente falando, ela se destaca bem mais como The Sound. Mas eu não sei se é a minha favorita falando como fã, não falando como músico que está analisando. Eu não quero chorar. Cadê o meu pano, galera? Acordes de piano. Entrou uma leve percussão na música. E tadinho deles. Música sobre você estar sem alguém que você ama, né? Muito bonita a música. Os elementos da música vão se apresentando, né? A gente tem uma balada aqui. Então a gente começou com esses acordes de piano e ao passar dos versos foi introduzida a percussão, que nos conduz justamente para este refrão em que todos os elementos se harmonizam juntos, né? Em que realmente é o destaque da música, né? A gente tem essa percussão um pouco mais características de balada aqui. E os vocais emocionais dos integrantes, né? Fazem toda a diferença. É sobre você realmente perder uma pessoa que te ama ou te amava pelo jeito que você é. Uh, a bateria fica bem mais evidente no refrão também. E o Han cantando é tudo pra mim.
Essa música é muito boa. Esses elementos de sopro nessas transições de versos ficaram muito boas, deram todo um charme único pra música. Eu quero ser coberto por todo o seu amor. Eu não quero me sentir sozinho. Eu não sou capaz de achar alguém que me ama pelo jeito que sou. Que música triste. Eu acredito que eu não estou sozinho nesse mundo. Ele se perdeu porque perdeu alguém que ama. Que tristeza. Eu tô muito feliz por mim mesmo, por ter superado essa minha capacidade de não chorar mais em músicas. Porque, olha, era um chororô. Mas a música é muito bonita. Eu adorei. A letra eu super me identifiquei. Quem nunca, né? Sofreu por alguém. Não precisa ser ligado ao amor amoroso. Pode ser realmente uma família. Alguém da sua família, algum amigo, né? Realmente perder alguém que te amava pelo jeito que você é. E realmente é uma balada muito comovente que fala justamente sobre a solidão. É isso que a música se trata, solidão. Então, muito legal e os integrantes transpassaram uma emoção incrível em suas vozes aqui, muito legal. Até me arrepiei. Ó, essa guitarra de fundo, cara, que foda. Uh! Menino, mano, essa música é boa? Uma música R&B alternativa que temos aqui, hein? Com influências do hip hop. Dois artistas que exploram muito esse tipo de gênero, Drake e The Weeknd. É isso, e eu amo esses dois artistas. Então, cara, Stray Kids, parabéns, hein? Que musicão. Que sofrência. Mais uma sofrência pra gente dançar, obviamente, né? Porque não é só de choros que o Stray Kids nos oferece, não é mesmo? Eles nos dão a experiência completa, desde pular até querer se jogar dentro de uma vala, não é mesmo? De tanto chorar. É isso. Os sintetizadores da música, eles são realmente poderosos e bastante intensos e transpassam justamente o sentimento dos meninos por esse término, né? A música, a letra expressa o sentimento de terminar com alguém. Essa é a minha favorita. É uma música bastante diferente, viu?
do que os meninos costumam fazer. Eu tô bem impressionado, porque eles se provam versáteis não só dentro do cenário coreano, mas no cenário japonês também. Porque nos últimos, sei lá, nos últimos três mini álbuns dos meninos, eles entregaram faixas tão únicas. Por mais que eles exploram o mesmo gênero, eles conseguem destoar muito de uma faixa para outra. E essa aqui é um exemplo é um exemplo. Tô bem impressionado. Don't let me love you, don't let me love you. Cross my talk my then get that good. Don't let me love you, don't let me love you. Time it got hit down the mind and you get there. Don't let me love you. Let's just get it, hit the magic kiss that love. Don't let me love you. Musicão. Eu adorei. A gente teve acordes de sintetizadores aqui no começo da música bastante interessantes esse efeito. Achei bastante interessante porque eu tava prestando atenção. Tava buscando aqui dentro da biblioteca que elemento eles poderiam estar usando. É uma música pop, né? A gente pode perceber isso desde o começo. Ela é bem bonitinha, a construção dela, né? É de uma música pop que incorpora elementos da música eletrônica, né? E é uma música bastante fofa. Ou seja, na música passada eles estavam sofrendo e agora eles estão apaixonados. Alguém me explica? Talvez na ordem das faixas, tá um pouco confuso pra, sei lá, caso eles queiram contar uma narrativa, mas tudo certo, né? Na real, essa música deve ser pro Fandom, provavelmente. Né? Aí faz sentido. Provavelmente é pro Fandom. É pro Fandom. Estou feliz por passar mais um capítulo com você. Fandom. Aí faz sentido. Se é claro que se a gente for interpretar de uma forma amorosa, essas coisas, né, de análise que eu sempre faço, não faz tanto sentido essa aqui, mas nitidamente é pro fandom, então faz todo. Principalmente porque o álbum fala sobre, se chama The Sound e aborda muito sobre a música, a carreira e a determinação dos meninos. E as pessoas que estavam lá desde o começo, que tem um papel importantíssimo, é o fandom. Então, é nítido que o fandom faz parte do som, do The Sound, do Stray Kids, por sempre apoiá-los, não é mesmo? E apoiá-los e apoiar a sua música. Legal.
Pode ser a sensação de se apaixonar também, liricamente falando, né? Tudo. Baby, tell me where you are. どうしてでしょう誰かを好きになるほども願いたみますいつか出会った時すぐにわかるように必ず for you Uma música bastante veraneia, né? Vou. Acho que eu já tenho até minhas. Quais se destacaram mais pra mim e quais nem tanto pra fazer o meu top. E temos Dare. Dare é uma faixa que eu tava bastante ansioso porque eu vi no Twitter a entrevista que os meninos estavam dando e eles falaram que Dare é uma continuação de Your Eyes, né? E pra quem viu meu vídeo de Your Eyes, eu fiquei tão vermelho de vergonha por aquele videoclipe que os meninos ficam olhando pra você assim e parece que você tá com eles. E cara, eu fiquei envergonhado. Eu fiquei sem reação assistindo aquilo, porque realmente é de tirar o fôlego, não é mesmo? Então, vamos ver a continuação de Your Eyes aqui em There, não é mesmo? Vamos lá. Acordes de piano. I think of you, I only fall for you. Feels like a never-ending waterfall. Oh, beautiful. I look up at the stars all day and night. Que delícia, os estalos. I'm thinking about you, girl. 君がいないこの場所で君といたこの場所で Baby, I still think of you all the time. I'm feeling now, oh girl. 思い出す全てのこと眠れそうにない夜 I know that it'll never stop. Oh, I'll stay right there. 優しい月の光君も見えているかな世界一長かけ橋になるなら会えのにな Every minute, every hour 変わらずにeu vou É uma balada que possui um andamento mid-tempo, né? A gente pode considerar uma balada ou não, né? Apenas falar que é uma música mid-tempo, né? Porque ela não é que nem Lost Me, que tem um andamento mais lento, né? Que, se eu for me referir ao tempo, se chama down tempo. Esse termo, né? Que é um estilo de música. E então aqui a gente tem um estilo mid-tempo, que é um andamento nem tão rápido, nem tão devagar. No início parecia que iria ser realmente uma balada, né? Porque começou com esses acordes de piano, porém como a música vai crescendo, solta esse drop que justamente fica esses sintetizadores repetitivos na música, o que justamente cria um destaque para as vozes dos meninos aqui, que o que brilha aqui nessa música é realmente esses vocais mais doces dos integrantes. Então, isso é muito legal, eu adorei a letra,
Ela é bem bonitinha, né? Eu tava com medo do que poderia ser, se era uma música de término ou não, mas a letra é muito doce, muito bonita, né? É bem legal, então vamos continuar. É, mas aparentemente talvez esse amor esteja acabando ou tenha acabado. Esse refrão é muito bom. Ah, sim. Eles estão sem a garota agora. Ô, sofrência. I think of you, I only fall for you. Feels like a never-ending waterfall. Oh, I'm still a fool. I look up at the stars all day and night, 'cause I know you're waiting. I'm thinking about you, girl. Kimi ga inai kono basho de, kimi to ita kono basho de. Baby, I still think of you all the time. I'm feeling now older. Omoida subete no koto, nemuri sou ni nai. I know that it'll never stop. Oh, I'll stay right there. Triste. Eu fiquei pensando sobre muitas coisas agora. Porque eles falam de olhar para as estrelas, né? E pelo menos aqui no Brasil a gente tem isso de tipo, quando a pessoa parte, ela vira uma estrelinha, né? Não que eles estão falando sobre morte aqui nem nada, mas dá pra interpretar de várias formas, né? Cada um pode ter a sua interpretação ou como tá se sentindo no momento, né? Então, isso é muito legal. Definitivamente pode ser uma continuação de Lost Me. Definitivamente, de Lost Me. Na real, tudo. De Lost Me, de Don't Let Me Love You, de Novel. Tá tudo muito ligado nesse mini álbum e até acabamos aqui. Pra mim foi super rápido e super gostoso de escutar. Eu adorei o The Sound. Eu acho que aqui os meninos conseguiram ainda mais explorar o seu talento e sua musicalidade. Por ser um lançamento japonês, foi um ótimo debut, porque eles conseguiram entregar a energia do Stray Kids que eles construíram durante todos esses anos, desde o debut coreano do grupo. Então, eles conseguiram realmente mostrar sua versatilidade, sua identidade e sua sonoridade aqui. Eles mostraram uma versatilidade sonora, só que tudo dentro desse corpo de trabalho é coeso. Então, quando eu digo versatilidade, é a energia, essa identidade energética do grupo, essa identidade mais introspectiva, essa identidade mais amorosa, né? Em que a gente pode ver em cada uma dessas músicas. Mas as músicas que eu já tinha escutado, né? Que foram titles anteriores, tem Scar, tem Thunderous, entre outras, né? Que a gente conhece do grupo. Eu adorei, principalmente porque o conceito aqui, né? Que foca justamente nesse empoderamento musical dos meninos, é algo que seria muito legal eles explorarem num comeback coreano também, né? Realmente fazendo um conceito muito legal. Porque me deu vontade de ver mais músicas deles assim, abordando diretamente sobre o talento deles, a música deles. Eu sei que eles têm várias músicas com isso, mas realmente fazer um conceito falando sobre música. E pra mim as músicas que mais se destacaram foram The Sound, Battleground, Don't Let Me Love You e Dare. Essas foram as minhas favoritas desse disco. E quais foram suas favoritas? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo de Stray Kids aqui no canal. Muito obrigado e falou!